Muito bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão, que é uma reunião ordinária da nossa Comissão de Comércio Exterior e Relações Internacionais, que, como sabem, está sempre precedida por uma palestra de um conferencista de renome nacional e internacional, como tem sido usual em nossos últimos encontros. Hoje temos a honra de receber o professor Olavo de Carvalho, que será apresentado pelo membro da nossa comissão, o professor Fernando Lobo Dessa, que vai nos brindar com uma palestra: o Brasil perante os conflitos da nova ordem mundial, oportunidades e desafios. E, professor Olavo, essa palestra também é gravada, depois é cedida para a videoteca da UAB, é transmitida também no interior, enfim, tem uma dimensão muito grande as palavras de Vossa Excelência nesse nosso evento. Passo a palavra, então, doutor Fernando Lobo Dessa. Bom dia a todos. Bom, fazer uma preleção sobre o professor Olavo de Carvalho é quase que uma redundância, porque os senhores devem acompanhar os seus artigos nos jornais. Ele, além de filósofo, escritor, é articulista do Globo, do Jornal da Tarde e da Zero Hora. O professor Olavo de Carvalho se destaca, além de ser um tratadista de Aristóteles, é um dos maiores filósofos da atualidade no Brasil. É um profundo conhecedor dos ensinamentos da filosofia clássica e combate com bastante argúcia e veemência a tendência de socialização do Estado e da supressão das garantias individuais. O professor Olavo defende, com argumentos bastante argutos, o liberalismo econômico e a liberdade de expressão, enfim, os direitos individuais clássicos. De modo que o professor Olavo é uma das maiores cabeças da atualidade na filosofia e no cenário filosófico brasileiro, que, portanto, dispensa maiores apresentações. Eu vou passar a palavra imediatamente a ele para que nós possamos beber das suas luzes. Então, professor Olavo, nós costumamos fazer uma palestra de 30 a 40 minutos seguidos, debates, e encerramos por volta das 10 horas, se estiver bem. Obrigado. Então, bom dia a todos. Agradeço não somente o convite, mas as palavras gentis, não sei se exatas, mas gentis, ditas a meu respeito. Dito isto, entramos no assunto. O tema dessa palestra ele é temível, sobretudo porque não é possível você expor a sua visão de um conjunto de fatos quando esse próprio conjunto é desconhecido. Entre o Brasil e a situação mundial existe um abismo de informação que já vai para 30 anos. Se nós acompanharmos os livros e os estudos que têm sido publicados, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, a respeito, vamos dizer, da nova estrutura de poder mundial de 30 anos para cá, nós veremos que praticamente nada disto chegou ao Brasil. Nem mesmo uma obra escrita, por exemplo, pelo um filósofo belga que morou no Brasil durante 20 anos, que é o padre Michel Scoyans. Ele publicou um livro chamado La Face Cachée de l'ONU, A Face Oculta da ONU. O livro está publicado há mais de 10 anos, e mesmo sendo um homem conhecidíssimo no meio universitário brasileiro, o livro não saiu até hoje. Para aqueles que se interessarem, eu posso depois fornecer por e-mail, eu lhes dou o número do meu o endereço eletrônico, para lhes dar algumas indicações de livros com os quais nós podemos começar a tampar este buraco. Você vê que em todo o âmbito das ciências humanas, o documento escrito ele corresponde exatamente àquilo que é nas ciências da natureza os dados sensíveis, a observação dos dados sensíveis. Isso quer dizer, aquilo que não deixa documento, não deixa registro escrito de maneira alguma, não é estudável, não é acessível à inteligência humana passado algum tempo. Só o que nos resta são os documentos escritos. Então, a condição inicial, a condição número 1, número 0, para qualquer debate a respeito, é que você tenha, vamos dizer, o total acesso aos documentos. A cada semana, eu fico mais impressionado de ver como acontecimentos
absolutamente fundamentais, essenciais para a compreensão do estado de coisas no mundo, não chegam ao conhecimento do Brasil nem pela mídia, nem mesmo pelo establishment universitário. Então, eu não sei realmente a que é devido isso, e também não interessa sondar as causas desta opinião, desta situação. Nós temos que aproveitar o nosso tempinho aqui para tentar preencher alguns pontos disso aí. Mas, se você observar a opinião, vamos dizer, a visão dominante na mídia e nas classes letradas brasileiras hoje, nós estamos acreditando piamente no tal do mundo unipolar. Quer dizer, existe uma grande potência que, quando a outra terminou, se tornou o poder dominante. E, ao mesmo tempo, ninguém pergunta, mas se tem um mundo unipolar, como é que tem tantos conflitos e tantas guerras assim? Né? Cadê no mundo onde existe duas expressões, é o mundo unipolar e pensamento único. No mundo onde você tem um poder unipolar e impera um pensamento único, de como é que as pessoas conseguem brigar tanto? Esta pergunta deveria surgir quase que instintivamente, mas ela jamais surge. Se nós, para começar a investigar a coisa, nada melhor do que ver o que se passa dentro do tal do poder unipolar. Quer dizer, supondo-se que os Estados Unidos sejam hoje a única grande potência, então é evidente que aquilo que se passa lá dentro nos dará uma imagem mais aproximada do esquema de poder no mundo. A presente eleição americana, ela mostra, vamos dizer, um divisor de águas que até hoje não foi muito bem, não foi nada compreendido no Brasil. A que correspondem exatamente essas duas figuras, vamos dizer, que não são simetricamente correspondentes de seus respectivos partidos, que são George Bush e Kerry? Por trás deles, existe nos Estados Unidos um conflito muito, muito, muito profundo entre duas concepções, vamos dizer, da função americana no mundo. Quando nós lemos o nosso noticiário, nós temos a impressão de que a ala do Bush representa a ala imperialista que quer dominar o mundo e que o seu opositor, o John Kerry, é o indivíduo que pretende colocar um freio no imperialismo e deixar que as nações pequenas se autodefinam. Muito bem, só brasileiro acredita nisto. Não há ninguém no mundo que seja burro o suficiente para acreditar numa coisa desta. Por quê? Porque a sustentação do apoio a John Kerry e ao Bush, ela se define da seguinte maneira. Kerry está diretamente ligado, vamos dizer, a todas as grandes organizações que têm algo a ver com o poder global. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, etc, etc. Aquilo tudo que nos Estados Unidos se chama o establishment. O establishment é, vamos dizer, o nome de um conjunto mais ou menos de 200 grandes empresas ou 300 grandes famílias que sempre estiveram, vamos dizer, mais ou menos no poder nos Estados Unidos, e da qual você pode captar algo do pensamento dessa turma através da revista Foreign Affairs, que é a revista do Conselho de Relações Exteriores, tá certo? Se vocês estudarem a história do establishment, ele é exatamente o contrário do que se pensa dele no Brasil. Tudo que no Brasil se imagina como establishment, o establishment seria o topo do capitalismo, né? O comando geral do imperialismo yankee, e seria o suprassumo da direita internacional. Quando você vai rastrear a história do establishment, você verá que, desde o começo do século XX, em todas as eleições americanas, eles sempre apoiaram o candidato de tendência mais estatizante e socialista. Sempre, sempre e sempre. Qualquer sujeito que chegue lá com história de liberalizar a economia, ou com valores conservadores clássicos, nunca foi apoiado, com exceção do Reagan. O Reagan foi o único